Salve negros e alvinegras. Tá difícil, né, desejar um bom dia, boa noite, alguma coisa pra vocês, que ontem, o sábado ontem foi bem complicado, resultado bem surpreendente, negativamente, felizmente. Não digo surpreendente pela derrota. O Cruzeiro é uma grande equipe, tem um bom time, tem jogado um bom futebol. Eu já até mencionei isso no pré-jogo. Mas o placar, pra mim o 3-0 ficou muito exagerado. Para mim não seria errado falar que foi justo uma vitória do Cruzeiro, mas não para 3-0. O Botafogo teve muitos erros ontem. Não vou aqui passar pano falar que é uma coisa pra gente tirar de letra que é fácil de gerir, porque não é. Fiquei muito puto logo depois do jogo ali. Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês algumas horas depois, tentando ficar com a cabeça um pouco mais fria, para ter o mínimo de lucidez aqui para conversar com vocês. Assim, alguns erros, né? Alguns coletivos, outros individuais. Para mim tivemos, nossa defesa foi terrível na partida de ontem, como um todo. Ninguém salvou, mas aí entra também alguns pontos do Arthur Jorge. Para mim foi errado colocar o Bastos e o Damian, pelo menos os dois estavam exauridos fisicamente. Foram muito abaixo do nível que eles costumam apresentar. Halter, né? Halter já, para mim já tinha mostrado no jogo com o Cuiabá. Agora só reforçou, mas Halter não pode jogar no Botafogo. Eu não sou um cara que costumo expurgar jogador do time aqui, apontar dedo aqui, falar para sumir do clube, mas Halter é uma coisa que não tem como. Seja emprestado para o Molenbeek, faça alguma coisa, venda, empreste para algum time do Brasil aqui mesmo, para o que quer que seja, mas não dá mais para o Halter vestir a nossa camisa. É um jogador fraquíssimo, horroroso e sente pressão. Em situações difíceis de adversidade, ele sente a pressão. A torcida começou a vaiar ele, foi só piorando, foi de mal a pior. E dos 3 gols do Cruzeiro, 2, culpa dele diretamente. No primeiro gol ali, ele tira errado a bola pro meio da área, depois tenta travar o chute, acaba fazendo gol contra ele no chute. E no segundo ele também não trava o Lautaro, o atacante do... Apesar que no lance do Lautaro, pra mim, acho que o Damian teve até mais culpa que ele. Que o Damian fez uma partida horrorosa, tô vendo uma das piores com a camisa do Botafogo, mas também tem esse ponto, né? Primeiro não era pra ter sido escalado, ele é um jogador de 36 anos, tinha que ter sido poupado. Pra mim foi um erro mais do Arthur Jorge ter escalado ele, que já era previsto uma partida tenebrosa, né? Ele tá no limite. Além do que a gente precisa dele pro jogo de terça, que no ponto de vista era muito mais importante que esse jogo de agora, que é só mais uma rodada brasileira. O Damian, muito mal, e no segundo gol também, ele em vez de se atentar a marcar o Pereira, ou o passe do Pereira, ou o próprio Lautaro que fez o gol, ele ficou discutindo ali se foi pênalti ou não com o juiz. A defesa do Botafogo acabou meio que caiu na pilha também, deu uma paralisada ali na hora, e o cara chutou pro gol com todo mundo parado, sem marcação nenhuma, o cara do Cruzeiro. E o terceiro gol foi um golaço ali de contra-ataque, golaço do Barreal, né? Se não me engano. Um voleio também, que aquele cara, pra mim, nesse campeonato, esse cara não faz outro gol igual aquele. E assim, meus amigos, o Botafogo teve muitos erros individuais, coletivos, na defesa como um todo. O Tietchan foi muito ruim também. Pra mim, o Tietchan não pode jogar de segundo como volante, mas tem que jogar ali pelo setor esquerdo mesmo, fazendo recomposição, ajudando um pouco pelo lado esquerdo, uma função meio que de um ponta construtor, entre aspas, que é o que ele tem rendido um pouco melhor nesse time. Ele faz a recomposição geralmente do lateral esquerdo, é o Cuiabano que ataca mais, ele meio que recompõe a defesa ali. Tem ido bem assim, agora de volante, terrível. Então, mais um erro na escalação também do Arthur Jorge. E Oscar Romero também muito abaixo, pavoroso. E pra mim o Arthur Jorge errou na escalação. Pra mim os jogadores tinham que ser poupados ali, mais jogadores até do que foram. As mexidas ali, ele até melhorou o time pro segundo tempo, mas eu também não teria colocado o Luiz Henrique com alguns jogadores nossos ali, porque a gente, no meu ponto de vista, nas próximas semanas insanas de calendário, que eu fiz até um vídeo recentemente aqui no canal,
que é jogo em cima de jogo, pra mim a gente tem que priorizar as Copas. Que algumas rodadas de brasileiro que você não usar o seu elenco de força máxima, você poupar os jogadores pro mata-mata, para os jogos de mata-mata, pra mim tem mais valor do que você ficar uma rotação ou poupando meia bomba. Aí você desgasta os jogadores, uma rodada de brasileiro que não pode não vingar, como não vingou o jogo Cruzeiro, e pode ser penalizado no jogo das Copas, ali, sobrecarregando alguns jogadores importantes. Então, para mim, teve um erro ali na escalação, na rotação do elenco, do Arthur Jorge. Mas assim, mas tem um ponto também. Tem uma coisa que eu até conversei com o pessoal com os botafoguenses aqui do grupo do WhatsApp, do meu estado, que assim, é uma coisa que acontece no futebol, assim, para mim, não que tire o valor da vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma boa partida, muito boa, foi preciso quando chegou, fez, marcou muito bem nossos jogadores, mostrou entrosamento, a parte física também superior à nossa, até porque também eles não vão disputar 3 competições, né? Eles estavam focados essa semana só no brasileiro, não vão ter preocupação com a Copa do Brasil e Libertadores, vão jogar só a Sula daqui a algumas semanas. Então isso acaba também fortalecendo, né, a parte de foco e a parte física deles, não estão se dividindo em outras competições nesse momento. Mas assim, meus amigos, com todo o valor, todo o mérito ao Cruzeiro pela vitória, provavelmente fez, entre as partidas que eu vi do Cruzeiro, foi talvez a melhor partida, assim, em questão de encaixe, de dinâmica de jogo e tal. Mesmo para mim não tendo sido brilhante para merecer os 3-0, mas também tem aquele negócio do futebol, aquela coisa que é quase sobrenatural, entre aspas, ali, que é tudo dá certo para um lado e nada dá certo para o outro. Porque, meus amigos, mesmo com esses erros individuais coletivos, para mim alguns jogadores se destacaram, foram bem no Botafogo. Para mim o Tiquinho foi muito bem, o Igor Jesus, os dois inclusive mostraram uma sinergia, uma sincronia ali, principalmente perto do segundo tempo, o Tiquinho dando alguns passos, algumas jogadas que o Igor Jesus conseguiu finalizar, algumas bem até. E o Alan. E o Alan também para mim entrou bem no segundo tempo, tava marcando, ajudando na construção, na saída de jogo, mesmo sem ritmo de jogo, já mostrou que é um jogador muito acima, muito diferenciado. Pelo menos 3 jogadores, mesmo na derrota assim, fizeram uma boa partida. E temos que citar também que, meus amigos, o Botafogo foi longe de ser o pior jogo do Botafogo. Lembremos que contra o Criciúma perdemos só de 2-1, mas não jogamos nada. Foi muito pior que esse jogo contra o Cruzeiro. E na nossa vitória contra o Grêmio, também jogamos muito menos. Praticamente criamos as 2 únicas chances no jogo e fizemos 2 gols. E tomamos pressão, teve bola na trave, milagre do John, o escambau. Nesse jogo com o Cruzeiro a gente criou muitas chances. O Cássio foi o homem do jogo. Acho que só aí já responde. Um jogo que um time ganha de 3-0 e o goleiro é o melhor da partida, mostra que a análise do jogo não é tão simples assim. Porque em situações normais, um time que ganha de 3-0, o melhor do jogo seria um atacante ou um meia, né? Seria o lógico, não o goleiro. E foi o goleiro, o jogador da partida. O Cássio fez 10 defesas, sendo 3 ou 4 milagres ali. Teve lances assim, o Cássio jogou nessa partida do Botafogo, que ele não jogou esse ano, nem quando estava no Corinthians, e há algum tempo já. Fazia um tempo já que eu não vi o Cássio fazer uma partida absurda como foi essa. Ele fez uns milagres ali, que foi aquilo. Uma cabeçada do Igor Jesus e depois uma cabeçada do Tiquinho no contrapé, quando ele tava passando aquele milagres insanos. E assim, era aquele dia que a gente não ia fazer gol. Podia ter 200 minutos de jogo, a gente não ia fazer gol. Porque é até difícil explicar, né? Quase algo sobrenatural. Mas é aquele dia que tudo dá certo para um lado e tudo errado pro outro. A falha que o Cássio teve, que ele deu uma borboleteada no escanteio, a bola bateu no ombro do jogador do Cruzeiro e foi para fora. Se acontecesse aquilo com a gente, era mais um gol do Cruzeiro, você pode ter certeza disso. E assim, quando o Cruzeiro cometia erros, aconteceu alguma coisa, teve um lance que o Igor Jesus deu uma cavadinha, quase uma cavadinha sobre o Cássio, tinha um zagueiro embaixo do gol, quase na linha ali do Cruzeiro, que salvou o gol. Surreal, meus amigos, assim, muita coisa também que dessa parte é quase sobrenatural ali também, que não era nosso dia. Mas assim, pra mim foi longe de ser nosso pior jogo, não merecemos 3-0. E assim, é dolorido, é difícil de digerir uma derrota por 3-0 dentro de casa, mesmo para um clube grande, para uma boa equipe que joga um bom futebol nesse momento, tanto que quase entrando no G4, não é um time que está brigando para não cair. Mas ainda assim, temos que levar em conta alguns pontos.
em 18 jogos tínhamos perdido uma. Essa é a segunda derrota. A nossa única derrota, desde que começou a pré-Libertadores até agora, por 2 gols ou mais, foi somente contra o Junior Barranquilla, na estreia da Libertadores, dia 3 de abril. De lá pra cá, pouquíssimas derrotas e nenhuma com tantos gols de vantagem. Então, pra mim, mesmo o Cruzeiro tendo seu valor, seus méritos, mas acabou sendo algo casual essa dimensão de tantos gols. Pra mim, não, o jogo não apresentou isso. E o Botafogo, no geral, exigiu vários milagres do Cássio para o Cruzeiro passar sem ter sua defesa vazada. Inclusive, né? Primeiro turno, todos tivemos o recorde histórico de ser o único time que fez gol em todos os jogos do primeiro turno. Então, para mim, esse jogo acabou sendo algo bem atípico, acabou sendo casual essa margem de tanta diferença de gol. Poderíamos ter perdido para o Cruzeiro, mas não por 3-0. E assim, meus amigos, só para vocês, fiquei pé da vida, não foi fácil digerir logo depois do jogo, porém, temos que focar agora na terça-feira, não cair em pilha de rivais. Eu já vi alguns memezinhos ali de Cavalo Paraguai, 2023 voltou, aqui não sei o que, querendo sacanear, mas não caia em pilha, porque foi uma derrota pesada, a segunda do ano, desde vários meses ali, primeira por 3 gols, na verdade, a outra tinha sido contra o Junior Barranquilla 3 de abril só. Tivemos pouquíssimas derrotas no campeonato. Jogamos com o time misto, não jogamos com o time força máxima, tem que ser lembrado desse detalhe. Não foi com o poder máximo que o Botafogo levou 3-0. E assim, meus amigos, nosso elenco é muito bom, temos um time bom, estamos na liderança por enquanto, né? Se o Flamengo ganhar, ele pode ultrapassar, mas vamos ter pontuação do líder, se o Flamengo vencer e passar a gente, 40 pontos. E assim, esse calendário absurdo não é só a gente que vai oscilar, meus amigos. O próprio Flamengo tem perdido para algumas equipes pequenas e médias no Brasileirão, empatado jogos em casa que davam como jogos ganhos. Palmeiras no próprio sábado tomou 2-0 do Vitória com 40 mil no estádio. Todos vão oscilar. Aqui na América do Sul não tem ninguém que é Real Madrid, ninguém que é invencível. Até o Real Madrid não ganha 100% dos jogos lá na Espanha. Então a gente tem que ter calma, tem que ter foco nesse momento. Não é terra arrasada, longe disso. Vamos ter os reforços ainda, o Almada, o Matheus Martins, quem mais chegar. Temos um técnico de verdade, temos um time bem treinado hoje. Não é um elenco meia bomba e sem comando como foi ano passado. Então muitas diferenças para 2023. Não cai em pilha de rivais de provocação de babaca, que esse aqui é o começo do fim, vai tudo pro espaço agora. Não. Pra mim, esse cara dando uma resposta na terça-feira, na Copa do Brasil, fazendo um bom jogo, de preferência vencendo o Vitória com uma boa atuação. O Bahia, na Copa do Brasil, com uma boa atuação, já meio que já dá uma apagadinha nesse 3-0 de agora aqui, e depois se classificar sobre o Palmeiras, retomar o normal, que vem sendo normal do Botafogo. Isso aqui acaba sendo apenas um passo em falso e nada mortífero para a temporada aí. Vamos seguir. Agora uma coisa, Halter não vista mais a camisa do Botafogo com esse horroroso. Esse cara não pode nem sonhar em jogar mata-mata, que esse cara vai entregar. E contratou agora para a parte ofensiva ali para tentar recompor um pouco a ausência do Júnior Santos. Agora o Botafogo tem que contratar urgente zagueiros. Dá para pensar até em um de alto nível e um mediano para ser opção, né? Pra gente ter 4 zagueiros confiáveis, porque a gente só tem 2 hoje, só o Bastos e o Barbosa. Halter tem que zarpar e não tem mais ninguém. Então um zagueiro de alto nível, pelo menos para brigar com o Barbosa, e um razoável ali, mas minimamente confiável, para ser opção também. Para mim isso é o mais importante nesse momento. Deixe aqui mais comentários, que vocês pensam, concordam, discordam aí. Bola pra frente, meus amigos, não é terra arrasada. Terça-feira é outra coisa. Vamos ver se esses caras realmente mostrar força mental, que esse jogo vai ser apenas um passo em falso e vai ter uma retomada já no jogo contra o Bahia e seguir evoluindo ali para buscar várias conquistas nesse 2024. Um grande abraço para todos vocês. É isso. Vamos torcer aí, tentar mudar a rota aí para se preparar bem para o jogo contra o Bahia na terça, que é agora o que mais importa. Depois, e nos próximas semanas, quando chegar da Libertadores, né, será o que mais vai importar também. É isso.
Valeu.